Desejo que todos se encontrem bem. Eu sou a Lorena, a autora principal desse relato de experiência. O tema é a linguagem matemática na educação infantil, diálogos teóricos com crianças bem pequenas da fase 2. Eu escrevi esse relato de experiência com duas professoras da rede municipal da Prefeitura de São Carlos, a Andreia e a Carla. Elas são professoras nesse período de experiência com o PIBID, né? E a Ana Paula é a responsável supervisora do PIBID, do qual eu faço parte. Bom, o presente relato, então, a gente tem como objetivo refletir sobre as vivências pedagógicas desenvolvidas no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, subprojeto da Pedagogia com a Matemática da UFSCar, campus de São Carlos, realizado no segundo semestre de 2025, em uma turma da fase 2 do município de São Carlos, na CEMEI Paulo Freire. A fundamentação teórica articula entre musicalidade e movimento corporal, e construção do pensamento matemático inicial, considerando as contribuições teóricas de Gomes, Bueno e Alencar, que evidenciam a relação entre estimulação musical e desenvolvimento neurocognitivo na primeira infância. O planejamento considerou que a matemática na educação infantil deve ocorrer de maneira contextualizada, lúdica e significativa, superando práticas mecanizadas e repetitivas, inspirando-se na perspectiva do cuidar e educar matematicamente, conforme discutido por Ciríaco e Azevedo. Entende-se que a aprendizagem matemática deve emergir de situações reais, vividas e compartilhadas pelas crianças. Então, a gente trouxe a metodologia de pesquisa de natureza qualitativa, de cunho descritivo e reflexivo, desenvolvida no contexto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, né, o PIBID. Como eu havia dito, a proposta foi estruturada a partir do planejamento prévio elaborado coletivamente no âmbito do subprojeto, considerando os objetivos formativos dos programas e as necessidades observadas no grupo das crianças. Observei um longo tempo até começar a, de fato, praticar o que eu havia planejado com as crianças. As atividades foram organizadas de maneira processual e sequencial, articulando musicalidade, movimento corporal e construção das noções matemáticas iniciais, especialmente contagem e sequência numérica, comparação e relação número-quantidade. A metodologia que utilizamos foi de observação, a princípio, né, de observação diagnóstica da turma, momento em que se identificou o interesse das crianças por músicas com gestos e movimentos corporais. A partir dessa constatação, foi selecionada a canção História da Serpente. Para quem não sabe, eu vou cantar bem brevemente, só para lembrar. Essa é a história da serpente que desceu do morro para procurar um pedaço do seu rabo. Em seguida, a gente fez a sequência numérica, né? Você também vem, fulano, número 1. A gente fez dessa forma. Então, o primeiro momento foi a apresentação da canção Exploração Corporal. O segundo momento foi exploração espacial e registro corporal. O terceiro momento foi a modelagem e representação. E o quarto momento foi a construção do livro tátil dos numerais. Como mostra nas imagens aqui, então, o interessante é que ao desenhar o caminho da serpente e fazer os números para eles perceberem que é algo crescente, né, do 1, 2 e assim por diante, nos numerais, as crianças pegaram os carrinhos que estavam ao redor e brincaram dentro daquele espaço, né, definitivamente já estabelecido, com a pista, né? Então foi muito interessante a segunda imagem, o ovo, a cobra e a casinha. O terceiro momento, né, a terceira semana, que inclusive foi eu comecei a construir o livro tátil desde o princípio, desde a medição do tamanho, né, que eu queria o livro tátil, até a finalização com os materiais naturais, né? Esfagno rosa, a gente usou aqui, ele não dá alergia, etc. Foi muito gostoso. E eles se interessaram desde o princípio. Os resultados obtidos ao longo das vivências evidenciaram avanços
significativos no envolvimento das crianças com as propostas que articulavam musicalidade, movimento corporal e noções matemáticas iniciais. Observou-se maior participação nas atividades que integravam ritmo e deslocamento no espaço, especialmente durante a execução da história da serpente, momento em que as crianças demonstraram progressiva compreensão da sequência da organização espacial, frente, trás, início, fim, dentro, fora, como havia dito. Entretanto, os resultados não se apresentam de forma linear ou plenamente satisfatório, sob a perspectiva da docente de formação, no meu caso, né? Em alguns momentos, as crianças demonstraram maior interesse por outros brinquedos do que pelo caráter lúdico da música. O que ficou evidenciado, o tempo das crianças é muito diferente do tempo do adulto. Houve situações em que a mediação não produziu as respostas esperadas, especialmente nas atividades de representação, na associação formal entre numeral e quantidade do livro tátil. Então, discutimos nessa escrita as frustrações longe de configurarem um fracasso, né? Elas revelaram-se potentes para a reflexão pedagógica. Evidenciou que o planejamento, embora teoricamente consistente, precisa considerar com maior profundidade o tempo da criança e a centralidade da experiência corporal, sob a sistematização formal. Tal constatação dialoga com Gobi ao defender que as múltiplas linguagens infantis nem sempre se subordinam às expectativas adultas, exigindo do educador a escuta sensível e flexibilidade metodológica. Os achados também convergem com Gomes, Ben e Alencar ao indicarem que a musicalidade favorece conexões cognitivas importantes, mas que por si só não garante a consolidação imediata do conceito matemático. A experiência evidenciou que a música funciona como disparadora de processos, sendo necessário mediação intencional e retomadas constantes para aprofundamento conceitual. Perdão. As contribuições para o estudo, né? Então, consideração final. De ponto de vista da formativa, a experiência contribuiu significativamente para o amadurecimento profissional, a evidenciar que o planejamento fundamentado, teoricamente, precisa dialogar com a realidade concreta da sala de aula. As vivências reforçou que o erro, a dúvida, o inesperado não representam falhas, mas oportunidades de investigação e aprimoramento na prática. No âmbito teórico, prático, o estudo reafirma a relevância da musicalidade com a estratégia pedagógica na educação infantil, não como recurso complementar, mas como linguagem estruturante do desenvolvimento infantil. Ao mesmo tempo, aponta para a necessidade de investigações futuras que acompanhem em maior tempo de investigação os impactos dessa integração na consolidação de pensamento matemático. Aqui são as referências, meu agradecimento a toda a equipe do Congresso, aos participantes, a CEMEI Paulo Freire, a Universidade Federal de São Carlos, ao Grupo de Estudo Mancala, as minhas orientandas, parceiras da escrita, e aqui são os meus contatos, né, do Lattes, Orcide e e-mail. Agradeço a todos e a todas pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.